Boa noite. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores do Congresso, especialmente a Gabriela Brelas, presidente do Congresso, e também a Ana por todo esse suporte técnico, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os pilares do sistema imunológico, né? Inflamação, na verdade, nos pilares do sistema imunológico. Então, em tempos de pandemia, nunca se falou tanto da importância de se ter um sistema imune saudável, né? Um sistema imune capaz de controlar infecções sem causar danos aos nossos próprios tecidos. E isso depende de um balanço da resposta imunológica. E é completamente influenciado pelas nossas escolhas, pela qualidade de vida, pelos nossos hábitos, desde a alimentação até a forma como a gente faz o manejo do estresse. Então, nessa mesa, o que a gente vai discutir são as consequências do desequilíbrio em alguns dos pilares deste controle, que podem afetar este controle da resposta inflamatória. Tá? Especialmente, vamos falar da microbiota, do manejo do estresse e da qualidade do sono, as consequências do desequilíbrio desses pilares para o sistema imunológico. E eu tenho aqui a alegria de ter 3 cientistas maravilhosos, que eu admiro muito, 2 mulheres incríveis, cientistas competentes e também militantes em causas que eu muito acredito, como a própria valorização da mulher na ciência, e o Moisés, que é um profissional maravilhoso, que tem um olhar nobre e sensível ao outro. Tá? Então, a gente vai dar início aqui à mesa, eu vou introduzir os palestrantes de acordo com a sua palestra, e lá no final a gente vai fazer um debate, vamos selecionar algumas perguntas do chat para que eles possam responder. Tá? Então, vamos dar início com a professora Angélica Tomás Vieira, que é professora adjunta no Departamento de Bioquímica e Imunologia do ICB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências, pesquisadora 2 de produtividade do CNPq, e mais importante, ela é mamãe da Estela e do Rafa. Ela recebeu prêmios importantes, como, por exemplo, o Prêmio para Mulheres na Ciência de 2018, promovido pela L'Oréal, Unesco, Academia Brasileira de Ciências, e também o Prêmio para Young Woman in Science e a Teresa Kipnis, ambos promovidos pela Sociedade Brasileira de Imunologia. Mais recentemente, ela teve o seu projeto selecionado pelo Serrapilheira, num edital altamente concorrido. Ela tem mais de 50 artigos publicados e um extraordinário fator H de 29 para uma jovem e linda pesquisadora com menos de 10 anos de doutorado. Hoje ela vai falar, então, sobre o eixo microbiota e inflamação. Com você, Angélica. Obrigada, Karina, pelo convite, pela apresentação. E eu estou extremamente feliz, né, de participar desse simpósio, desse congresso, e falar um pouquinho para vocês do que eu venho trabalhando e do que eu estou desenvolvendo nos últimos anos como minha linha de pesquisa. Deixa eu só colocar a apresentação. Ups. Bom, então eu começo falando um pouco sobre o papel da microbiota intestinal na inflamação, mas eu vou destacar principalmente o diálogo que existe entre a dieta, uma dieta saudável principalmente, rica em fibra, a nossa microbiota intestinal e como que isso impacta diretamente o sistema imune do hospedeiro. E eu gosto sempre de começar dizendo, né, que a nossa microbiota, principalmente a microbiota comensal, aquela benéfica, ela tem vários efeitos importantes para o hospedeiro, como, por exemplo, na defesa, a colonização a vários agentes patogênicos oportunistas, tem um papel muito importante em regular o sistema imunológico e vários processos inflamatórios que eu vou destacar durante essa apresentação. Mas eu vou destacar também um papel que já é clássico
bem clássico, conhecido da microbiota, que é o de suprir o hospedeiro com nutrientes essenciais, principalmente através do metabolismo de nutrientes que não são digestíveis pelo próprio hospedeiro. Nesse sentido, a nossa microbiota tem um papel metabólico extremamente relevante, e esse papel metabólico que a microbiota tem para o hospedeiro, ela é tão relevante como, por exemplo, do nosso órgão metabólico, que é o fígado. E eu gosto sempre de dizer que a gente está realmente casado com a nossa microbiota, porque ela está presente tanto na riqueza quanto na pobreza, assim como na saúde e na doença. E nós vamos conseguir enxergar um pouquinho isso durante a minha apresentação. E um dos aspectos importantes também de destacar e falar sobre a microbiota é o quão diversa ela é. Então, após o projeto Genoma, né, junto com a metagenômica, já foi mostrado que existe uma diversidade muito grande de espécies de micro-organismos que compõem a nossa microbiota, né? Não só bactérias, que é a grande maioria dos micro-organismos que fazem parte da microbiota, mas também alguns vírus, né? Alguns bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, mas também como fungos e alguns outros micro-organismos. E é no intestino onde vive a maior parte desses micro-organismos, né? Como já falado, as bactérias são as que, dentro desses micro-organismos, são as que mais estão abundantes. E um dos aspectos interessantes dessa diversidade é que essa diversidade da microbiota, ela está extremamente relacionada com o estado de saúde do indivíduo, e ela é construída a partir do desenvolvimento do sistema imunológico. A colonização da microbiota, ela se dá desde o início, desde o nascimento, né? E essa diversidade de composição dos micro-organismos da microbiota, ela vai ser direcionada juntamente com a maturação do sistema imunológico. E é interessante que durante até os 3 anos de vida do indivíduo, que é mais ou menos a idade onde o sistema imune do indivíduo começa a estar mais maduro, mais preparado, é quando se dá essa maturação também da colonização da microbiota. E é por isso que a gente vê que a microbiota tem uma relação extremamente direta com o nosso sistema imune. Na verdade, a microbiota e o sistema imunológico do hospedeiro, ele é reflexo um do outro. Então, eu gosto de pôr essa imagem porque a gente sabe que qualquer alteração que aconteça na nossa microbiota vai alterar o nosso sistema imune. Assim como qualquer alteração do sistema imunológico vai alterar a nossa microbiota. Então, por isso que existe um diálogo muito forte, muito constante entre esses dois aspectos. Nesse sentido também, a gente sabe que existem vários fatores que podem impactar a composição da microbiota intestinal, principalmente. Dentre vários fatores, como a própria genética do hospedeiro, o tipo o tipo de nascimento, né, seja parto normal ou cesárea, o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, ou mesmo processos infecciosos e respostas inflamatórias a diversas doenças, podem alterar a composição. Mas eu vou destacar aqui a dieta como um dos principais fatores que estão envolvidos na alteração dessa microbiota. E a dieta é interessante porque ela pode, dependendo do tipo de dieta, se é uma dieta, por exemplo, rica em fibra, ela pode alterar a composição da microbiota para um estado que a gente chama de simbiose, onde vai existir um equilíbrio da microbiota intestinal, levando, né, com que essa microbiota comensal, por exemplo, ela acaba produzindo vários fatores importantes para o indivíduo, né, como ácidos graxos de cadeia curta, que eu vou destacar muito nessa apresentação, levando a uma regulação do sistema imunológico e, então, de gordura, ela pode levar a um desequilíbrio da composição dessa microbiota, que pode causar um estado de desbiose, que a gente chama, onde pode levar, inclusive, ao aumento de fatores de virulência, que pode levar a uma desregulação do sistema imunológico, causando uma resposta inflamatória nesse hospedeiro. E essa desbiose ela é interessante porque ela faz com que cresça, né, na própria micro-organismos ou bactérias conhecidas como patobiôticas, que são bactérias que, em estados normal, ela pode não causar nenhuma doença no hospedeiro. No entanto, quando ela tem um desequilíbrio, essa população, né, de micro-organismos entra em desequilíbrio, ela pode levar ao crescimento dessas bactérias patobiôticas, que podem vir, então, a se tornar bactérias causadoras de várias doenças, aumentando a resposta inflamatória do hospedeiro. E
ainda, né, o que a gente tem visto nos últimos anos é que existe uma correlação muito grande com o tipo de dieta é, é, ou aumento, né, de doenças inflamatórias em países desenvolvidos, onde o tipo de dieta que é bem clássico são as dietas do tipo de fast food, que são exatamente as dietas hipercalóricas com baixo teor de fibras ou de outros nutrientes saudáveis. E a gente está relacionando esse aumento dessas respostas inflamatórias nesses países associado ao quadro de desbiose, né, causado pela alteração da composição da microbiota. E é nesse sentido que a gente vê também que a microbiota intestinal, ela hoje, ela é o cerne de várias doenças inflamatórias importantes, onde eu vou destacar, inclusive, o papel importante da desbiose no quadro de infecções causadas por vários agentes patogênicos. Mas claro que existe sempre aquela preocupação de que ainda, né, a gente não se sabe muito ao certo de o que seria a causa-consequência, né? São os quadros inflamatórios dessas doenças que vão levar à desbiose da microbiota ou se são as alterações da microbiota que estão associadas ao desenvolvimento dessas doenças. Existem vários estudos que têm explorado nessa questão, mas existem várias ferramentas, né, tecnológicas que ajudam hoje a responder vários dessas perguntas. Mas o que é fato é que existe uma correlação muito grande entre o desenvolvimento dessas doenças e as alterações da microbiota. E é nesse sentido também que entra, então, as estratégias de modulação da microbiota, da composição da microbiota, como estratégias terapêuticas que poderiam ser importantes, né? Então, aí tem os probióticos, ou pré-bióticos, ou mesmo pós-bióticos, que são pentabólicos produzidos por bactérias probióticas, que vão levar a benefício para o hospedeiro, bem como o transplante fecal, né, que hoje em dia está sendo muito utilizado exatamente por entender a importância da composição da microbiota. E eu venho trabalhando na hipótese de que, por exemplo, uma dieta rica em fibra, né, principalmente de fibra solúvel, que a gente sabe que a fibra solúvel ela serve como um componente importante para bactérias comensais benéficas da microbiota, que são capazes, né, de fermentar então essas fibras solúveis, produzindo o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta já tem sido demonstrado ser extremamente importante como fonte energética, principalmente para as células epiteliais do intestino. E, mais recentemente, o nosso grupo, juntamente com o grupo na Austrália, eu vou mostrar um pouquinho dessa história, tem descoberto o papel principalmente do acetato, que dentre esses ácidos graxos de cadeia curta, o acetato é o ácido graxo de cadeia curta mais produzido comparado com o propionato e butirato. E ele tem um papel importante que ele consegue alcançar níveis sistêmicos elevados, atuando, né, não somente no intestino, mas sistemicamente no hospedeiro. E nós temos demonstrado que ele tem um efeito importante, imunomodulador, principalmente de controlar a resposta inflamatória, principalmente por se ligar ao seu receptor, um receptor acoplado à proteína G, GPR43, que está altamente expresso nas células inflamatórias como neutrófilos, eosinófilos e macrófagos. E em 2009, então, nós demonstramos pela primeira vez que em animais nocautes, né, ou seja, deficientes por GPR43, eles eram muito mais suscetíveis a doenças inflamatórias, não só do trato gastrointestinal, como a colite, mas também na asma e na artrite, quando comparado com os animais selvagens. Por outro lado, nós observamos também que quando se tratava os animais com uma dieta rica em fibra, né, a gente sabendo que a fibra, a dieta rica em fibra que a gente utilizava de escolha foi a pectina, que é altamente expressa nas cascas de frutas cítricas, como por exemplo limão e maçã. E ao tratar os camundongos com uma dieta rica em fibra, a gente viu que a gente conseguia elevar os níveis sistêmicos de acetato 7 dias após a dieta, a gente já conseguia ver esses níveis de acetato circulante. E um aspecto interessante é que a gente, ao observar, né, a composição da microbiota dos camundongos que recebiam uma dieta rica em fibra, a gente observava que tinha uma diversidade importante de bactérias da microbiota intestinal. Mas quando a gente dava uma dieta com baixo teor de fibra, ou seja, com zero teor de fibra, nós observávamos que havia uma alteração significante na composição da microbiota intestinal. Essa alteração ela era muito mais significante na ausência de fibra do que
na composição da microbiota com fibra, comparado com os animais que recebiam uma dieta normal. E essa alteração da população da microbiota intestinal, dos animais que recebiam baixo teor de fibra, né, que, como low fiber, era muito semelhante à composição da microbiota intestinal dos animais GPR43 knockout, o que sugeria para a gente que as alterações ou fenótipo que esses animais GPR43 de susceptibilidade à infecção, à inflamação apresentava, poderia estar associado com a alteração da microbiota intestinal. E por outro lado, nós observamos também que a dieta rica em fibra, ela tinha um papel importante benéfico na prevenção da colite, que é uma doença inflamatória intestinal que lesa as células epiteliais do intestino, causando uma inflamação intestinal importante. E nós não observávamos, né, esse efeito benéfico quando dava uma dieta pobre em fibra para os animais tratados com a low fiber e induzido colite. E um mecanismo, né, que a gente explorou desse efeito da fibra parecia ser dependente da ativação de um complexo de proteína intracelular chamado inflamassoma, né, quando a gente via que tinha um aumento da ativação da caspase 1, que é uma proteína importante do complexo do inflamassoma, e o aumento da IL-18 nos animais, nas células epiteliais do intestino dos animais tratados com uma dieta rica em fibra, o que não era observado na dieta com baixo teor de fibra. Interessantemente, nós observamos que as células epiteliais dos animais de PR43 knockout, eles tinham uma deficiência da ativação de inflamação, que sugeria que esse poderia ser um mecanismo pelo qual a dieta rica em fibra poderia estar atuando na manutenção da barreira epitelial no modelo de colite. E aí nós vamos explorar, né, qual que seria então o papel desse receptor do GPR43 no modelo de inflamação, que é o modelo de gota, porque a gente sabe que o modelo de gota é um modelo, é uma doença, né? A gota é uma doença, é uma artrite, né, gotose, que é 100% dependente da ativação de inflamassoma, quando induzida por cristais de ácido úrico. E a inflamação característica da gota é principalmente pelo recrutamento de neutrófilos e ativação de macrófago na cavidade intraarticular. E o que no modelo experimental que a gente induziu, a gente vê que macrófagos dos animais GPR43, eles têm deficiência na produção de ROS, de espécie reativa de oxigênio, que a gente sabe que é importante para ativação de inflamação. E a gente vê que macrófagos, né, dos animais knockout, por receptor desses metabólitos microbianos, eles têm deficiência na ativação do inflamassoma. E quando a gente induz em vivo, né, o modelo de gota, injetando cristais de ácido úrico na articulação dos camundongos, a gente vê que há um aumento do recrutamento de neutrófilo nos animais WT, mas há uma redução, ou seja, há uma deficiência dessa resposta nos animais GPR43 knockout, mostrando então que a ativação de inflamassoma nesses animais é realmente deficiente nesse contexto. Isso nos animais knockout. E esse fenótipo hiporresponsivo também era observado nos animais germe-free, que são animais que não têm a microbiota, ou seja, mostrando que a microbiota, de alguma forma, ela tinha um papel importante em primar a resposta imunológica, né, o sistema imune do hospedeiro, para responder a um estímulo danoso, como no caso do cristal do ácido úrico. Por outro lado, de maneira bem interessante, nós mostramos que nos animais convencionais, ou nos animais selvagens, normais, quando a gente trata os animais com acetato, e aí dose dependente, ou seja, é necessário aumentar os níveis de acetato para que a gente veja um efeito anti-inflamatório no modelo de gota, a gente vê que com a dose maior, que são níveis encontrados sistemicamente em indivíduos onde tem a microbiota comensal, a gente vê que dá uma redução de neutrófilos na cavidade articular. Tem um aspecto bastante interessante onde a gente vê que o tratamento com acetato, ele parece ter um efeito pró-resolutivo, uma vez que ele não inibe a resposta inflamatória, mas sim resolve mais rapidamente, reduzindo o número de neutrófilos na cavidade articular dos camundongos tratados. Por outro lado, a gente vê também que a dieta rica em fibra, e não a dieta com baixo teor de fibra, é capaz de reduzir o número de neutrófilos nos animais no pico da inflamação.
E observamos também que no pico de inflamação, onde o número de neutrófilos era iguais entre o animal com controle e tratado com acetato, nós coletamos neutrófilos desses animais e vimos que os neutrófilos dos animais, da cavidade articular dos animais que foram tratados com acetato, eles tinham um aumento da proteína da anexina 1, que está extremamente relacionada com os mecanismos pró-resolutivos importantes, mostrando inclusive um aumento de eferocitose, que é a capacidade do macrófago de engolfar, né, captar neutrófilos apoptóticos na articulação, o que sugere para a gente, então, que esses metabólitos microbianos têm um efeito pró-resolutivo muito importante no processo inflamatório. E isso trouxe para a gente uma perspectiva muito importante de estudo, que é exatamente tentar entender qual que seria o papel desses metabólitos microbianos numa resposta infecciosa. Exatamente porque a gente sabe que no processo infeccioso, a gente precisa do processo inflamatório para conter o patógeno. No entanto, a gente sabe que essa resposta inflamatória exacerbada, ela pode vir a causar doença se ela não for resolvida, né? Então, esse efeito pró-resolutivo do acetato trouxe essa perspectiva de teste, por exemplo, nos modelos infecciosos. E, juntamente com o grupo da Unicamp, o professor Marco Pinolo, inclusive a Karina também está presente nesse trabalho, isso é demonstrado, né, o quão importante é, por exemplo, o papel, o efeito, né, o papel do GPR43, também conhecido como FFR2, né, no processo infeccioso. E aqui nós demonstramos que no modelo de infecção intestinal por Clostridium difficile, né, os animais FFR2, né, o GPR43, eles são mais suscetíveis à infecção por Clostridium, e quando tratado com acetato, né, o acetato protege um pouco esses animais da infecção, e esse efeito parece ser dependente da ativação do GPR43, uma vez que a gente não vê, né, uma melhora clínica após a infecção por Clostridium nos animais nocaute tratados com acetato. E esse mecanismo, esse efeito benéfico do acetato na infecção intestinal por Clostridium parece também ser dependente da ativação do NLRP3, que é importante, que é uma proteína importante no complexo inflamassoma. E eu venho, então, trabalhando agora, né, com a hipótese, principalmente ligada ao eixo intestino-pulmão, onde a gente sabe que uma vez que esses metabólitos apesar de eles serem produzidos no intestino por bactérias comensais, eles podem alcançar níveis sistêmicos e podem afetar outros órgãos, como, por exemplo, o pulmão. Né? E nesse aspecto, né, eu venho trabalhando mostrando que, por exemplo, a microbiota intestinal ela tem um papel muito importante nessa defesa do hospedeiro contra a resposta infecciosa. E nós temos mostrado, isso é visto principalmente, né, quando você induz uma infecção pulmonar em animais germe-free, aqui no caso induzida pela bactéria Klebsiella pneumoniae, né, que causa pneumonia. Os animais germe-free eles são muito mais susceptíveis do que os animais convencionais quando eles são induzidos à pneumonia, mesmo com uma dose pequena de Klebsiella pneumoniae. E esses animais sucumbem muito mais a essa infecção e principalmente pelo aumento da carga bacteriana no pulmão. E de maneira interessante, nós selecionamos uma bactéria comensal isolada de um indivíduo saudável, né, com um potencial probiótico importante. Essa bactéria pertence ao nosso grupo de pesquisa na UFMG. É uma bifidobactéria longo, produtora de ácido graxo de cadeia curta, mas ela tem uma característica peculiar bem interessante, que é porque ela produz uma grande quantidade de acetato. E nós colonizamos animais germe-free, então, com essa bactéria em viva, em estado inativado, ou seja, morta, e nós observamos que ao tratar os animais germe-free com essa bactéria, ou, na verdade, ao colonizar os animais germe-free com essa bactéria comensal, a gente conseguia reverter o quadro de suscetibilidade do germe-free, né, fazendo com que ele sobrevivesse melhor à infecção pulmonar. E também o tratamento era capaz de zerar os níveis de bactérias no pulmão desses indivíduos. E isso era mais proeminente quando a gente dava a bactéria, o probiótico vivo, e não tanto proeminente quando a gente dava ele morto, sugerindo então que um dos mecanismos pelo qual essa colonização, né, com essa bactéria comensal poderia estar exercendo no germe-free seria talvez pela produção de acetato. E de fato, quando a gente trata animais convencionais, normais, né, com acetato, a gente consegue ver que ele protege um pouco os animais
da infecção e é capaz de levar à redução da carga bacteriana no pulmão após a indução da pneumonia. E nós também mostramos que esse fenótipo, né, de hiporresponsividade dos animais germe-free também era observado nos animais de PR43 nocaute. Quando a gente induzia pneumonia neles, eles tinham uma susceptibilidade muito maior à infecção por Klebsiella pneumoniae, com uma carga bacteriana muito alta no pulmão. E quando a gente observava a cinética, a gente observava que ele sim era capaz de responder, de levar um aumento de neutrófilos para o pulmão para lidar com a bactéria, mas esse aumento da carga bacteriana em períodos mais tardios, né, mostrava que ele tinha um aumento da resposta inflamatória pulmonar que não era suficiente para poder lidar com a carga bacteriana, e nós exploramos um pouco isso mais para frente, mas eu não vou detalhar tanto aqui, mostrando que ele tem deficiência de fagocitose. Macrófagos alveolares desses camundongos têm deficiência na fagocitose de células bacterianas e combate. Com isso, a inflamação nesses animais são muito mais exacerbada, mas não suficiente para controlar a infecção. E nisso, isso trouxe também como perspectiva a ideia, né, de tentar, então, trabalhar com essa hipótese num modelo de infecção causada por um micro-organismo, no caso, a própria Klebsiella pneumoniae, mas a Klebsiella pneumoniae PC, que é uma bactéria altamente perigosa e, como a gente hoje em dia está vivendo a pandemia, a Organização Mundial de Saúde já prevê a próxima pandemia até os anos 50 pela KPC, por ela estar sendo espalhada largamente pelo mundo inteiro e não existir nenhum tipo de tratamento atual que consiga combater essa bactéria. E um aspecto interessante é que a Klebsiella pneumoniae ela é uma bactéria patobiótica que está presente em mais de 70% da população no mundo. E com isso, né, nós induzindo um modelo de infecção pulmonar causada por uma linhagem de Klebsiella KPC, e ao tratarmos com a dieta rica em fibra, os camundongos, a gente observou que os animais que foram tratados com a dieta rica em fibra e infectados tiveram uma redução do número de células inflamatórias no pulmão. E só para lembrar que nós usamos a dieta rica em fibra em pectina, e dosamos ácido graxo de cadeia curta, e dentro dos ácidos graxo de cadeia curta que produzido por essa dieta, o acetato é o maior produtor e não tem diferença na produção de butirato e propionato. E aí eu venho então pensando na hipótese, né, e aqui é um dado preliminar, de que um aspecto bem interessante que chama bastante atenção é que quando a gente observa que a pneumonia é uma das principais causas de morte em criança até 5 anos de idade, mas mais de 50% desse óbito está associado com uma má nutrição. E aí a hipótese, né, que a gente tem levantado é que será que essa má nutrição poderia estar associado com um quadro de deficiência, por exemplo, de fibra? E isso sim está associado com o aumento crescente de problemas com micro-organismo resistente a antibióticos, né? Então a nossa hipótese é essa, de que a desbiose poderia estar associada, da microbiota poderia estar associado com essa grande letalidade. E de fato, quando a gente trata camundongos com a dieta com baixo teor de fibra, ou seja, com zero teor de fibra, a gente consegue ver que há uma resposta inflamatória exacerbada comparado com os animais que foram infectados com a KPC, mas não tratados com uma dieta normal. E só para finalizar, né, esse papel protetor desses metabólitos microbianos, eles não parecem ser, no pulmão, não parecem ser só dependentes em respostas inflamatórias bacterianas, mas também em respostas virais. Então, recentemente, né, o grupo também aqui do Brasil demonstrou o papel, principalmente, esse trabalho é super legal, inclusive, mostrando que a dieta rica em fibra também tem um papel protetor numa infecção respiratória induzida pelo RSV, né? E onde a gente vê que a dieta rica em fibra da carga viral
no pulmão. E o interessante é que esse efeito modulador parece ser dependente da microbiota, uma vez que quando você depleta a microbiota, né, com antibiótico dos animais que foram tratados com a dieta rica em fibra e induz a infecção, você perde esse efeito benéfico de proteção no pulmão, mas você consegue restaurar esse efeito novamente quando você trata esses animais que foram antibióticos depletados, microbiota depletado com acetato. Então, mostrando que esse mecanismo parece ser dependente da produção de acetato, né? E mais especificamente via ativação de GPR43, induzindo a resposta de interferon no pulmão. Com isso, eu queria agradecer principalmente aos todos os colaboradores que têm participado desses projetos, né? E ao meu laboratório de microbiota e modulação, aos meus alunos que nesse período estão parados também, mas têm contribuído extremamente em tentar continuar essa linha de pesquisa da maneira que a gente consegue. E só para terminar, tem esse trabalho super legal que foi feito em parceria com a Universidade de Recife, com a professora que trabalha com divulgação ela é da ciência da computação e trabalha com divulgação científica, fazendo gibis, né? E ela criou uma série que é de mulheres empoderadas, onde ela fez uma série sobre mim, achei super interessante, né? Falando um pouco sobre o papel da mulher na ciência, a fim de divulgar esses gibis para jovens mulheres que queiram fazer ciência. E é só acessar o site e tem lá o gibi disponível para poder ler. E obrigada. Maravilhoso, Angélica. Maravilhoso, parabéns, muito obrigada. Amei o gibi. Depois eu vou falar um pouquinho, porque a Mônica também tem um gibi, a Dona Ciência. Quando eu for apresentar, eu falo um pouquinho mais. Mas maravilhoso. Então, agora vamos passar para o Moisés. Então, o Moisés Bauer, ele é professor titular de imunologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC, do Rio Grande do Sul. Ele também é membro do Conselho Executivo do International Society of Neuroimmunomodulation, dos Estados Unidos, e pesquisador 1B do CNPq. Ele publicou mais de 120 artigos em periódicos científicos, além de 2 livros incríveis que eu recomendo muito, que podem ser encontrados na Amazon, que é Imunossenescência e Imunopsiquiatria, que vai falar sobre as bases imunológicas das doenças psiquiátricas. É o tema que ele vai abordar agora para a gente. Tá? Obrigada, Moisés, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado, Karina, pela apresentação. Né? Acho que eu esqueci de falar que nós somos ótimos amigos também há bastante tempo. Né? Com certeza. Muito tempo. É o ponto mais importante você esqueceu de falar, né? A nossa amizade de longa data já, né, Karina? E também com os demais amigos aí de São Paulo e, enfim, de tantos lugares que a gente acaba conhecendo, se encontrando sempre nos congressos, né? Então, eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês hoje à noite para falar um pouquinho sobre o papel da inflamação crônica em transtornos neuropsiquiátricos, especificamente no transtorno bipolar, na depressão maior, na esquizofrenia, né? Onde a inflamação parece estar bastante presente, não só associada, mas perpetuando esses estados de humor alterados. Então, eu queria apresentar, em primeiro lugar, para vocês essa ideia hipocrática de saúde, né, que é bastante antiga, já 370 a.C., o médico Hipócrates, ele lançou essa ideia que perdurou na medicina durante séculos, onde o estado de saúde era devido ao equilíbrio desses 4 humores que circulavam no corpo humano. Estando em equilíbrio, a gente tinha um estado de saúde. Quando a gente tinha algum desequilíbrio desses humores, nós tínhamos algum tipo de doença. Então, esses 4 humores são a fleuma, que levava a um temperamento fleumático, né, um temperamento mais equilibrado. A fleuma, segundo Hipócrates, era produzida nos pulmões. Nós tínhamos também o sangue, né, onde que dava aos sujeitos um temperamento, como vocês estão vendo nesse cartoon, né, amoroso, um temperamento sanguíneo.
A bile amarela, que era produzida no fígado e que levava esse humor maníaco, esse temperamento maníaco, bravo, colérico desse cartoon da Idade Média que vocês estão vendo. E, por último, a bile preta, que era produzida no órgão linfóide, que é o baço, né? E que levava as pessoas, quando estavam em desequilíbrio, a um estado de humor melancólico. A palavra melancolia é interessante que ela quer dizer literalmente bile negra. Melos, do grego, é preto, e coli quer dizer bile. Então, quando a gente se refere à depressão, a gente está falando em bile negra, né, que era produzida no órgão linfóide. Então, vejo que interessante essa visão hipocrática. E essa área de transtornos do humor, né, do papel de marcadores biológicos nesses transtornos do humor, vem se dedicando nas últimas décadas a entender um pouquinho mais sobre essa inflamação que circula, né, que talvez a gente poderia chamar de bile preta novamente, e que afeta diretamente esses transtornos do humor. Então, a minha fala de hoje nesse simpósio vai ser para explicar um pouquinho para vocês como que esse estado inflamatório crônico nesses transtornos do humor contribuem para essas doenças crônicas, né, que acometem em grande quantidade milhões de pessoas anualmente. Certamente, nesse momento de pandemia, nós teremos casos não apenas de pessoas, né, sofrendo mais dessas doenças, mas novos casos também surgindo em função do isolamento social, das várias questões impostas nesse momento de pandemia. Então, nessa apresentação, eu vou apresentar para vocês a primeira parte, já que esses transtornos neuropsiquiátricos estão associados com inflamação. Será que a gente pode definir essa inflamação crônica, sistêmica nesses sujeitos como uma resposta típica inflamatória? Na segunda parte, eu vou mostrar para vocês que evidências nós temos dessa inflamação sistêmica nos transtornos do humor, com especial importância na depressão maior, no transtorno bipolar. Na terceira parte, vou mostrar para vocês como que esses marcadores inflamatórios, essa inflamação sistêmica, induz a neuroinflamação, né? Como é que a inflamação sistêmica se conecta com o sistema nervoso central, levando à neuroinflamação. E, por último, rapidamente, novas perspectivas terapêuticas utilizando anti-inflamatórios para a gente tratar esses transtornos do humor. Então, vejamos quais são os componentes básicos ou típicos, né, de uma resposta inflamatória. Nós podemos separar em qualquer resposta inflamatória esses 4 componentes ou pilares que estão presentes em qualquer tipo de resposta inflamatória, seja ela uma resposta inflamatória de origem infecciosa, né, que a professora Angélica falou bastante, ou também de origem asséptica ou estéril, que também a professora Angélica mencionou. Nós temos indutores onde danos teciduais promovem uma série de marcadores que eu já passo para vocês no próximo slide, ou padrões moleculares presentes em micro-organismos se ligam, né, de forma direta em receptores da membrana celular, como os toll-like receptors, por exemplo, ou no inflamassoma, né, que a professora Angélica já apresentou para vocês. Então, nós temos sensores em células do sistema imune, mas também em células do sistema nervoso central, capazes de conectar esses indutores, né, esses sinais provenientes de dano celular ou diretamente de micro-organismos. Muito bem, quando nós temos indutores se ligando em sensores, uma resposta inflamatória ela dá início quando nós observamos a produção de mediadores inflamatórios, como, por exemplo, as citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-18, que a Angélica falou, etc. E esses mediadores inflamatórios, muitas vezes, saem da inflamação local e passam a atingir sistemicamente vários tecidos, como, por exemplo, o fígado, né, gerando a produção de proteínas de fase aguda, isso é bem conhecido em estados de inflamação aguda, influenciando o débito cardíaco, agindo diretamente na musculatura do coração, influenciando a hematopoese e, de interesse para a fala de hoje, influenciando o nosso comportamento, porque atinge diretamente o cérebro
a gente vai ver como que esses mediadores inflamatórios sistêmicos Então, primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês os indutores presentes nos transtornos do humor. Vários estudos clínicos vêm demonstrando um aumento de DUMPs, né, que são esses padrões moleculares associados ao dano celular. Esse dano celular é visto, por exemplo, diretamente em células do sistema nervoso central, em pessoas estressadas, cronicamente, em pessoas com transtorno bipolar, em estudos pós-mortem, é claro, né, em pacientes que tiveram depressão maior também, onde se verificou um aumento no sangue e também no tecido cerebral de ácidos nucleicos, de ATP extracelular, de ácido úrico, que a Angélica falou, de heat shock proteins ou HSPs, HMGB1, uma proteína presente no núcleo das células, que também é produzida mediante o choque, né, ou a destruição celular, e SCM-beta. Todas elas são DUMPs bem conhecidos dos imunologistas, mas que estão aumentados nos transtornos, em todos os transtornos neuropsiquiátricos. Pacientes com depressão, que eu falei, pacientes com esquizofrenia também, ou pacientes bipolares apresentam uma elevação na circulação, no plasma desses marcadores conhecidos como DUMPs. Ou seja, nós temos indutores circulando, né, importantes da inflamação asséptica ou estéril. Por outro lado, uma série de estudos recentemente vem demonstrando que existe também uma possibilidade de uma disbiose intestinal, que nessa área foi chamada de leaky gut, onde mediadores produzidos por bactérias, a nossa microbiota intestinal, incluindo não só ácido graxo de cadeia curta, mas entre outros mediadores, altera a produção de serotonina, de GABA, a nível local, no intestino e também a nível do sistema nervoso central, altera a produção de citocinas no intestino, que acabam modulando a comunicação direta com o sistema nervoso central, via inervação vagal ou via outras formas de comunicação que a gente já vai discutir brevemente. Então, essa translocação bacteriana que é observada nos transtornos psiquiátricos, né, com esse leaky gut, com essa alteração microbiana intestinal, leva a sinais indutores de PAMPs, que são padrões moleculares associados a micro-organismos presentes na nossa microbiota. Então, ligando a fala da Angélica, né, essa desbiose intestinal também é observada em pacientes com transtornos neuropsiquiátricos e pode ser uma forma de conectar esses indutores, né, a algum sinal, algum receptor que a gente vai ver alterado também em células desses pacientes. Então, vejamos agora quais são as evidências que nós temos sensores ativados, né, em pacientes com transtornos neuropsiquiátricos. Então, os principais, existem vários receptores de padrões, eu não vou deter a falar sobre todos, mas eu gostaria de focar a atenção de vocês a dois principais tipos de receptores de padrões, tanto de PAMPs ou de DUMPs, que estão presentes na superfície extracelular, em todas as células da imunidade inata, mas também células da imunidade adaptativa e outros tipos celulares presentes também em demais tecidos. Então, os Toll-like receptors, por exemplo, constituem uma dúzia ou mais de receptores capazes de ligar esses sinais de PAMPs ou de DUMPs, sinalizam ativando vias de sinalização intracelular, como, por exemplo, o MAP kinases ou NF-κB, aumentando a produção desses mediadores que eu já vou mostrar para vocês, que são as citocinas pró-inflamatórias. Uma outra forma de sentir esses indutores, né, de perceber esses indutores, é através do inflamassoma, que a professora Angélica já comentou na sua apresentação, né, entre elas a proteína NALP-P3, que é uma das proteínas mais importantes desse complexo inflamassoma, que é capaz também de se ligar a alguns DUMPs importantes, né, incluindo ácido úrico, ATP, entre outros, que são produzidos quando nós temos algum dano celular em algum tipo de tecido. Então, vejamos quais são as evidências que nós temos agora nesses transtornos do humor, para que nós tenhamos realmente esse segundo mecanismo, pilar importante da inflamação, que é a presença de sensores ativados para sinais inflamatórios. Então,
No estudo com pacientes bipolares do tipo 1 eutímicos, ou seja, tratados, né, medicados, que não estavam em fase de mania ou em fase de depressão, nós vimos que os pacientes com transtorno bipolar tinham um aumento, uma expressão tanto em células da imunidade inata, mas também em células T, de receptores Toll-like do tipo 1 e 2. E quando a gente utilizou agonistas in vitro para ativar esses receptores especificamente, nós vimos que esses dois receptores, o TOL1 e 2, são os mais ativados nos pacientes com transtorno bipolar em relação ao grupo de controles saudáveis. Então, sugerindo que havia uma sinalização, né, via Toll-like receptor exacerbada no transtorno bipolar. Um outro estudo também identificou que o inflamassoma possivelmente está também ativado em pacientes com depressão e depois, posteriormente, em pacientes também com transtorno bipolar, isso foi visto. Então, existe uma maior expressão do NALP-P3 em pacientes com depressão maior, assim como também no transtorno bipolar. Uma maior produção de citocinas, IL-1-beta, IL-18, maior ativação de caspase 1, né, que está associada com a ativação do NALP-P3. E, de forma bastante interessante, in vitro, foi demonstrado que alguns antidepressivos, como a amitriptilina, né, que são classicamente utilizados na psiquiatria já há bastante tempo, conseguem diminuir a expressão de NALP-P3, sugerindo que talvez o inflamassoma esteja não só associado com um processo inflamatório exacerbado nesses transtornos, mas possivelmente seja um dos mediadores para os efeitos terapêuticos de algumas classes de antidepressivos. Esse é um dos poucos estudos experimentais que eu vou citar para vocês hoje. A minha fala eu enfoquei mais em dados clínicos. Esse é um estudo interessante do mesmo grupo da Espanha, que mostra que camundongos nocaute para NALP-P3, eles são protegidos da depressão induzida experimentalmente. Então, a partir de um modelo de depressão experimental, os autores viram que os animais selvagens que apresentam NALP-P3, que apresentam todos os genes da resposta inflamatória, eles ativam a expressão de NALP-P3 no córtex pré-frontal, assim como também no hipocampo, que são duas áreas muito importantes na percepção do estresse, nas vias efetoras em lidar com o estresse. Então, essa depressão experimental estava associada com uma inflamação a nível do tecido cerebral, aumentando o NALP-P3 e IL-1-beta no cérebro de camundongos normais ou selvagens. Então, isso não era visto em animais NALP-P3 nocaute, ou seja, sugerindo que possivelmente o inflamassoma tem um papel importante na neuroinflamação e nesses animais essa depressão não era induzida, ou seja, os animais ficavam protegidos dessa depressão induzida pelo estresse experimental. Nós vimos também alguns anos atrás que as vias de sinalização dessa resposta inflamatória estavam exacerbadas ou aumentadas nos pacientes com transtorno bipolar do tipo 1, tanto a expressão aumentada de uma sinalização da expressão de MAP kinases e também do NF-κB, que são duas rotas intracelulares associadas com a ativação da inflamação, né, com o início da produção dos mediadores pró-inflamatórios. Nós vimos isso no estado basal dos pacientes e controles, saudáveis, mas também após o estresse agudo experimental, que é o protocolo da Universidade de Trier, onde o sujeito é induzido uma fala em público acoplada junto com um teste aritmético, a pessoa fica muito estressada, e a gente simulava com isso o impacto do estresse agudo numa população humana, né? Nesse caso, pacientes bipolares e também sujeitos saudáveis. Então, tanto antes, no período basal, quanto após esse estresse agudo experimental, nós vimos uma maior sinalização de proteínas MAP kinases fosforiladas, ou então de NF-κB também fosforilado, sugerindo uma maior sinalização das vias envolvidas com a inflamação. Então, já que nós temos indutores, né, que são os pumps e dumps aumentados nos transtornos neuropsiquiátricos, nós temos sensores mais ativados em células do sistema imune e possivelmente também sensores
ativados no sistema nervoso central desses pacientes. As vias intracelulares envolvidas com a inflamação também estão ativadas nesses pacientes. E agora a gente vai ver quais são os mediadores que estão presentes sistemicamente, que podem influenciar ou mesmo com a doença de Alzheimer. Em todos esses transtornos neuropsiquiátricos, são observados um grande aumento na circulação, no plasma, das citocinas pró-inflamatórias, todas elas que vocês conhecem, dos seus receptores solúveis, de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa ou PCR, também de um aumento de estresse oxidativo sistêmico, né, que está associado com inflamação sistêmica. Uma série de estudos do nosso grupo e também de grupos dos Estados Unidos e da Europa vem corroborando essa ideia que existe uma inflamação sistêmica em pacientes com transtornos do humor. Assim como também estudos pós-mortem de suicidas em pessoas que tiveram depressão e morreram, né, ou então pacientes bipolares, foi visto um aumento dessas citocinas pró-inflamatórias e marcadores pró-inflamatórios no líquor e também no tecido cerebral, por exemplo, no córtex pré-frontal, onde foi visto um aumento desses marcadores pró-inflamatórios. Então, parece que essa inflamação não é apenas sistêmica, no sentido que está circulando, né, no nosso sangue, mas ela também repercute, ela está associada com o processo de neuroinflamação nos transtornos neuropsiquiátricos. Muito bem. Até então, não se conseguia precisar muito bem a fonte da produção desses biomarcadores inflamatórios sistêmicos, já que várias células não imunes também podem secretar esses marcadores inflamatórios, incluindo adipócitos, né, que produzem adipocinas, entre outras células do nosso corpo que também, quando ativadas, produzem marcadores inflamatórios. Então, para entender um pouquinho mais sobre a produção de proteínas inflamatórias do sistema imune, nós medimos in vitro, após a ativação com ligantes específicos em células de pacientes bipolares ou então em leucócitos de pacientes controles, e vimos a produção in vitro estava bastante aumentada de todos os marcadores inflamatórios analisados e também algumas proteínas anti-inflamatórias ou mais regulatórias, sobretudo nos pacientes bipolares. Esse aumento, em alguns casos, chegava a 10 vezes maior a produção in vitro de marcadores pró-inflamatórios quando as células, os leucócitos periféricos eram estimulados, sugerindo que sim, as células do sistema imune são mais ativadas nesses pacientes e produzem mais marcadores inflamatórios. Para entender um pouquinho mais sobre o grau de ativação dessas células, nós analisamos não só um perfil de marcadores celulares que nos remetem ao estado de ativação dessas células, né, especificamente dos linfócitos T periféricos nos pacientes, mas também no perfil de células T reguladoras ou regulatórias, que contribuem, como a gente sabe na imunologia, para frear a inflamação de maneira sistêmica bastante importante. O que nós vimos nesse estudo em pacientes bipolares do tipo 1 é que antes de fazer o estresse agudo experimental, esses pacientes já apresentavam um aumento percentual na quantidade de células T ativadas, tanto em população CD4 como CD8. Uma diminuição de células T regulatórias ou reguladoras foi observada nos pacientes no período basal em relação ao grupo de controles saudáveis, mas após o estresse agudo experimental, o que nós vimos foi um efeito oposto, né, ao que era esperado da resposta fisiológica ao estresse. Ou seja, em sujeitos saudáveis, sem depressão, sem transtorno bipolar, diminui a produção de células T ativadas após o estresse experimental e aumenta a produção de células T reguladoras. No entanto, os pacientes bipolares apresentavam o oposto, né, apresentavam um aumento maior ainda, com maior intensidade da quantidade de células T ativadas no sangue periférico e uma diminuição ainda mais significativa, né, de células T reguladoras, diferindo largamente da resposta fisiológica, né, ao estresse experimental observada em sujeitos controles. Então, mostrando que a maneira como
o sistema imune se comporta, né, um estressor psicológico experimental agudo, induzia uma resposta diferencial no sistema imune que remetia a um estado de ativação maior, né, do sistema imune e também a uma perda de uma regulação importante que são essas células T reguladoras ou regulatórias. Então vejamos agora o impacto desses mediadores no sistema nervoso central, né? Será que essas citocinas, esses mediadores contribuem para essas doenças crônicas, né? Para a esquizofrenia, para o transtorno bipolar, para a depressão maior, e como que esses mediadores, citocinas solúveis no sangue, ou então células do sistema imune, fazem essa importante ligação com o sistema nervoso central. Em primeiro lugar, a gente sabe há bastante tempo, né, que as citocinas inflamatórias nos deixam triste. Todos vocês que tiveram uma infecção importante num quadro febril, né, tiveram uma alteração comportamental, entre elas um estado de humor para baixo, né, uma tristeza temporária, uma sonolência também associada a esse efeito das citocinas pró-inflamatórias no cérebro. Nós temos também a evidência que as citocinas pró-inflamatórias, elas alteram a resposta comportamental a partir do estudo de pacientes que precisam utilizar marcadores inflamatórios, como, por exemplo, o antiviral interferon alfa, né, que é uma citocina pró-inflamatória. É um importante agente antiviral para tratar pacientes com hepatite C, que inibe completamente a multiplicação do vírus da hepatite C, né? Só que cerca de 50% a 60% dos pacientes desenvolvem uma depressão durante a terapia de 12 semanas com interferon alfa. Então, por isso que os médicos já receitam um antidepressivo, né, que é bastante eficiente, controla esse efeito, mostrando que sim, citocinas pró-inflamatórias em modelos experimentais ou em humanos produzem um estado de depressão. Como que essas citocinas inflamatórias sistêmicas do sangue acabam repercutindo no cérebro, gerando depressão, né, gerando estado de humor alterado? Existe uma série de mecanismos já bem tipados, já bem conhecidos em modelos experimentais e também clínicos, mostrando que as citocinas pró-inflamatórias podem chegar ao cérebro através do sangue, né, em áreas onde a barreira hematoencefálica não é uma barreira propriamente dita, né, ela permite essa entrada de citocinas e sinais para dentro do cérebro no estado de saúde ou mesmo nesses transtornos neuropsiquiátricos. As citocinas podem sinalizar via o nervo vago, né, o 10º nervo craniano, onde essa informação vagal ou via neural acaba levando um sinal, mudando principalmente essas 4 alterações cerebrais que eu vou apontar, decorrentes da ação de citocinas inflamatórias no cérebro. Então, o primeiro ponto é a neuroinflamação, né, com ativação de células que incluem astrócitos e também a microglia, que é o macrófago do sistema nervoso central. Essas células ficam ativadas e produzem mais mediadores pró-inflamatórios no cérebro, levando a uma excitotoxicidade, um aumento de glutamato cerebral. Essa é a base de algumas classes de antidepressivos, né, diminuir níveis de glutamato cerebral. As citocinas pró-inflamatórias, via esse fenômeno de neuroinflamação, reduzem os níveis cerebrais de monoaminas, como a serotonina. Essa é uma outra base farmacológica de uma outra classe de antidepressivos, que visam aumentar as reservas de serotonina no cérebro, como, por exemplo, a fluoxetina. E outro ponto importante é que as citocinas inflamatórias regulam o nosso comportamento, as funções cerebrais, através de uma redução da neurogênese, principalmente na região hipocampal, e isso está associado com uma redução também da neuroplasticidade, capacidade das sinapses se tornarem mais fortes e a gente gerar, né, portanto, uma perda cognitiva que está presente, né, em todos esses transtornos neuropsiquiátricos. Um ponto importante é que depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia estão associados com perdas cognitivas bem importantes e se acredita hoje que essas perdas podem ser devidas a essa inflamação sistêmica, né, que acomete esses pacientes. Uma outra via que vem sendo discutida mais recentemente é a via leucocitária, onde a presença de células do sistema imune no líquor, nas meninges, e também numa recém-descrita ou redescoberta de vasos linfáticos cerebrais, que
permite um crosstalk, ou uma conversa entre macrófagos, principalmente, mas também linfócitos T, dessas regiões de interface, né, de fora do cérebro para dentro do cérebro, modulando as funções cerebrais. Então, para dar um pequeno exemplo para vocês, o papel de células T, ditas pró-cognitivas, nesses transtornos, né, pode ser devido ao seguinte aspecto. Uma é a influência dessas células diretamente em processos cognitivos, deficiência em linfócitos T ou deficiência de linfócitos T e B, são os camundongos SCID e NUD, né, que são desprovidos de linfócitos T ou T e B. Esses animais, quando são colocados em modelos comportamentais para avaliar aspectos de memória, de aprendizado, eles respondem fracamente em relação a um grupo de animal selvagem, né, que não é imunodeficiente. Mais interessante, quando esses autores colocaram de volta nesses animais deficientes em linfócitos, os linfócitos T desses animais selvagens, essas respostas comportamentais, essas respostas de memória foram restabelecidas, mostrando que era necessário células T na interface entre essa região meningia com o cérebro para manter a nossa cognição intacta. Fantástico isso, né? Seria importante a gente conseguir induzir isso na sala de aula, né, pessoal? Para a gente conseguir ter mais memória mais eficiente, também precisamos dos nossos linfócitos. O que é interessante também é que a presença ou a falta desses linfócitos T nessa região meningia ou de vasos linfáticos cerebrais, ela é importante para impedir, por exemplo, o processo de neuroinflamação que é visto em todos esses transtornos neuropsiquiátricos. Então, como que essas células T, quais são as células T que protegem para a neuroinflamação que é vista nesses transtornos neuropsiquiátricos? Então, esses modelos experimentais mostraram que a presença de células T que secretam IL-4 nessa região meningia com o cérebro, né? Essa IL-4 ela passa para o parênquima cerebral, aumenta a produção em algumas áreas chaves, incluindo o hipocampo, de BDNF, que é uma neurotrofina muito importante para fazer a plasticidade cerebral envolvida com a memória. Da mesma forma, essa produção cerebral de L4, derivada de linfócitos TCD4, ela induz os macrófagos nessa região meningia a um perfil mais anti-inflamatório ou regulatório, chamado M2. Da mesma forma, quando nós não temos essas células T pró-cognitivas, né, existe uma falta de produção de L4 no cérebro, o que foi visto nesses estudos é que existe uma polarização agora para um perfil de macrófagos mais M1, que é pró-inflamatório, e que, por sua vez, induz uma neuroinflamação com muita ativação de microglia. A microglia é um importante macrófago, digamos assim, do sistema nervoso central. Ela corresponde aproximadamente até mais de 10% do total de células do cérebro. Então, nós temos uma grande quantidade de micróglia no sistema nervoso central, que cumpre papéis muito importantes em regular a força sináptica, a fagocitar sinapses que não são produtivas e produzem citocinas pró-inflamatórias quando ativadas. Portanto, a microglia ativada vem sendo bastante estudada em transtornos neuropsiquiátricos. Quando a gente corrige essa ativação, a gente impede essa ativação da microglia ou microglia, por exemplo, utilizando o antibiótico minociclina, que é bastante eficaz em inativar a microglia, a gente restabelece esses modelos experimentais de depressão e de estresse que foram onde isso está sendo bastante documentado. Com isso, eu chego à parte final da minha fala, onde eu apresentei para vocês até agora evidências que existe sim um perfil pró-inflamatório nos transtornos do humor, incluindo a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia. Eu não tive tempo, mas esses marcadores foram associados com uma piora clínica desses transtornos. Então, quanto maior o nível desses biomarcadores inflamatórios no sangue, pior o desfecho clínico, ou existe uma piora clínica, né, correspondente nesses pacientes. Então, haja visto que a inflamação está presente nesses transtornos, será que anti-inflamatórios são efetivos para o controle da depressão, do transtorno bipolar? E a resposta é sim.
os estudos bem controlados, placebo controlados, que eu estou aqui resumindo nesse slide, mostram eficácia clínica tanto de anticorpos que bloqueiam a produção de TNF, né, bloqueiam o receptor solúvel de TNF, ou a própria molécula, que é a citocina TNF, que é pró-inflamatória, são eficazes em melhorar a depressão maior, e também existe evidência já para transtorno bipolar. E alguns estudos mostraram que a eficácia desses anticorpos bloqueadores de TNF ou de outras citocinas são mais eficazes, inclusive, do que um grupo tratado com antidepressivo clássico. Esse outro estudo utilizou o inibidor de COX-2, associado com sertralina, que é um antidepressivo, e o grupo que recebeu esse anti-inflamatório mais antidepressivo, ele melhorou mais ao longo de 6 semanas da sua depressão do que o grupo tratado apenas com antidepressivo, mostrando o papel sinérgico, né, de melhorar a eficácia terapêutica utilizando drogas anti-inflamatórias bem comuns, né, que os médicos conhecem muito bem há bastante tempo. Esse outro estudo interessante, também de intervenção clínica, né, ensaio clínico, mostrou a eficácia maior desse anticorpo anti-TNF, sobretudo nos pacientes com depressão que partiam do nível de PCR, de proteína C reativa, mais alto do que pacientes que tinham uma inflamação mais baixa. Portanto, talvez seria interessante a gente utilizar, sim, drogas anti-inflamatórias, especialmente em pacientes que têm um nível de inflamação basal mais alto. Com isso, eu gostaria de concluir, né, que nessa área de imunopsiquiatria vem mostrando que a bile negra, né, lá, que o Hipócrates definiu como sendo importante, associada com o estado de melancolia. Possivelmente a gente chamaria isso hoje de inflamação, né, de inflamação sistêmica, essa bile negra. Que os pacientes com transtornos clássicos neuropsiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, todos eles apresentam os 4 componentes, os 4 pilares de uma típica resposta inflamatória estéril, e existe uma evidência também dessa disbiose intestinal, ou seja, sinais tanto de uma inflamação estéril ou de uma disbiose intestinal envolvidos diretamente, né, nessa inflamação sistêmica. E essa inflamação sistêmica está associada com uma piora clínica, com neuroinflamação e comorbidades inflamatórias importantes desses pacientes, onde se verifica uma comorbidade muito maior de doenças cardiovasculares, de doenças autoimunes, por exemplo, em todos esses pacientes. Intervenções no estilo de vida trazem certamente benefícios clínicos, isso já foi visto, intervenções como, por exemplo, redução de peso, né, melhoras na dieta, que fecha com a fala da professora Angélica, mas também exercício físico tem uma grande melhoria nesses pacientes com transtornos neuropsiquiátricos, possivelmente por reduzir essa inflamação sistêmica, né, que é tão vista nesses transtornos. Da mesma forma, existe uma esperança que probióticos consigam corrigir esses pacientes que têm essa disbiose microbiana. Isso tem uma relevância clínica, talvez, em estudos futuros nesse tipo de doença, né? E, por último, a prescrição de anti-inflamatórios, né, de biológicos, anticorpos que bloqueiam a inflamação e também que bloqueiam a neuroinflamação, como a aminociclina, podem também ser recomendados a esses pacientes, porque a sua eficácia clínica e segurança já foi comprovada. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né, a Karina citou brevemente, esse é o livro que eu editei junto com o professor Antônio Teixeira, que está no Texas atualmente, que se chama Immunopsychiatry, onde vocês têm uma ideia mais detalhada, tanto dessas alterações básicas inflamatórias, né, que fazem comunicação com o sistema nervoso central, e também algumas alterações específicas e alguns transtornos, né, que eu não tive tempo de falar, como os transtornos associados aos quadros de demência, etc. Então, por último, eu gostaria de finalizar com essa frase do cientista francês que vocês conhecem, que é o Blaise Pascal, filósofo. Isso ele falou do século XVII. Eu considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Excelente, Moisés, parabéns. Tomara que a gente consiga tirar do papel essa colaboração que a gente tanto, né, tem falado e, sei lá,
amornado isso aí, né? Bom, então, por último, mas não, né, menos importante, pelo contrário, vamos chamar agora a professora Mônica Andersen. Ela trabalha com sono, mas quando a gente olha o CV dela, dá para duvidar que ela durma pela 1 hora sequer da noite. É impressionante. Ela é professora livre docente da Psicobio, da Unifesp, membro da Academia Brasileira de Ciências, bolsista de produtividade 1D do CNPq. Atualmente, ela é coordenadora da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Escola Paulista de Medicina, coordenadora do CEUA, vice-chefe do Departamento da Psicobio, chefe da disciplina de Biologia do Sono, publicou mais de 560 artigos científicos com mais de 5.000 citações. Recebeu muitos prêmios, entre eles o mesmo prêmio da Angélica, o Prêmio para Mulheres na Ciência, concedido pela L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e Unesco, e recentemente ela recebeu o reconhecimento como uma das 250 pesquisadoras mais influentes no Brasil, na Open Box da ciência. Além disso, ela é idealizadora de importantes projetos de extensão para divulgação da ciência, como a idealização do gibi Dona Ciência, que eu recomendo demais que vocês todos conheçam. E ela ainda consegue estar sempre linda e impecável. Vamos lá, Angélica, sono e... Mônica, sono e o impacto no sistema imune. Obrigada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, Karina? Perfeito. Boa noite. Eu queria agradecer a Karina, uma parceira de longa data, por esse convite tão honroso para participar do Congresso Acadêmico da Unifesp. Eu vou, da melhor forma, ser concisa e tentar convencer vocês que sono é importante. Desde a época da faculdade, eu era uma fã do sistema imune. Confesso que eu não era das melhores alunas no sistema imunológico aí da faculdade, mas sempre achei interessante e aprendi com Karina, com Daniela Santoro, com Anderson Sanunes, a importância. E agora vamos tentar integrar isso da melhor forma. Eu vou tentar passar para vocês um pouco mais do sono, porque nós temos experts aqui, seja a Karina, que segundo Anderson, um dos maiores nomes do sistema imunológico do Brasil, Angélica, que deu uma aula incrível, e o Moisés, mostrar a importância do sono para todo esse funcionamento do sistema imunológico. A gente pode pensar no advento da energia elétrica, depois a gente tem uma sequência de imagens que nos distraía, porque isso já é passado, a televisão. Aí na década de 90, uma coisa extraordinária, que se não fosse ela não estaríamos integrados nesse momento de pandemia, e a pandemia que mudou completamente o padrão de sono da nossa sociedade também. Se a gente imaginar que a luz expandiu o tempo de vigília, a pandemia modificou o nosso ritmo. E agora nós somos adeptos e dependentes, seja dessas plataformas que existem por aí, que até então eram usadas, mas não de forma corriqueira e cotidiana, e isso faz com que agora existe até uma síndrome, que é Zoom fatigue. Imaginem vocês. Hoje o nosso cenário cotidiano mudou muito. Eu gostei quando a Karina apresentou a Angélica, que ela falou mais importante, mãe de 2 crianças. Como que a Angélica, cientista, consegue, com 2 crianças, tendo aulas em casa, atividades domésticas, ainda conseguir ter um sono regular? E esse sono regular, hoje, a gente sabe que é a medida número 1 para este equilíbrio que a Karina explicou tão bem. Quando a gente tem uma mudança dos pilares de qualidade de vida, e entre eles está o sono, nós vamos ter uma alteração do sistema imune. Voltando a falar agora das alterações do padrão de sono, nós temos tanto a privação de sono, que ela pode ser voluntária ou não, mas nós temos mais de 80 distúrbios de sono. 1/3 das mulheres da cidade de São Paulo tem a síndrome da insônia. E nós temos 1/3 da população de São Paulo acometidos com um distúrbio respiratório muito comum, que a gente chama de apneia. Se a gente pensar só nos homens, isso é 40%. Vamos pensar antes da pandemia. A privação de sono, a redução do tempo de sono levava ao quê? Uma alteração da memória, lapsos, erros de omissão, por exemplo, alterações cardíacas, mais alterações na sensibilidade dolorosa, disfunção sexual, risco a diabetes e
inclusive mortes nas estradas brasileiras e tantos erros que acontecem, seja aéreos ou seja nas estradas. Isso tudo era antes da pandemia, porque agora a gente pode ainda associar isso com repercussões desse vírus sobre o sistema imunológico que já está alterado pela privação de sono. Essa falta de sono de qualidade modifica ainda o nosso comportamento. Nós nos tornamos mais ansiosos, favorecendo divórcios, maior dependência química, depressão. O Moisés comentou muito bem sobre os transtornos mentais. A privação de sono facilita, por exemplo, surtos esquizofrênicos, alteração da eutimia para uma mania, quem tem transtorno bipolar, e ainda vamos mostrar agora na pandemia que tem aumentado o consumo de álcool, que álcool por si só também priva da fase dos sonhos. Mas a Karina me pediu para falar, né, sono e sistema imunológico. Então vamos tentar agora mostrar alguns trabalhos que mostram de uma forma global que o sono é fundamental para essa integridade. Os diversos estudos até agora mostram o quê? Por exemplo, diminuição do número de linfócitos, alteração da produção de citocinas, que o Moisés comentou muito bem, deixa a gente triste, aumenta a suscetibilidade a infecções. E aqui que eu quero gastar mais tempo. Tentar mostrar alguns estudos em que tenta se explicar o papel do sono nesse sistema imunológico. E eu não poderia jamais deixar de mencionar a doutora Daniela Santoro, professora aqui da Unifesp, nesse trabalho belíssimo em que mostra qual é a predisposição induzida por uma privação de sono, esse modelo animal, Karina lembrou bem, tem que ser provados pela CEUA, num modelo animal murino. E tem outros trabalhos também em colaboração com a Daniela, por exemplo, a pergunta principal, privação de sono REM, aquele que acontece das 4 a 6 vezes por noite, que é a fase dos sonhos, e na pandemia a gente tem sonhado de forma bizarra. O que tem entre sono, sistema imunológico, a gente não sabe muito, mas sabe menos ainda sobre essa fase tão peculiar que a gente tem. Como que essa privação de sono REM, ou privação dos sonhos, pode alterar o curso natural da infecção por malária. E aqui, de forma resumida, o grupo da Daniela Santoro mostra que os camundongos infectados e privados, diferentes protocolos de sono REM, o que acontece? Maior parasitemia e mortalidade. O que a gente não pode fazer numa situação clínica, o modelo animal é extremamente útil para responder algumas questões que eticamente não seria possível. E aqui os animais morrem mais quando estão privados de sono REM. E também menor formação de anticorpos específicos. Mas vamos pensar um pouco na situação clínica. Esse trabalho alemão foi um divisor de águas na ciência do sono. O que eles mostram? Que ao fazer privação de sono pré ou pós-vacina contra a hepatite A, há uma formação de anticorpos 97% menor. Um dado muito alarmante, que realmente, como eu mencionei, foi espalhado para o mundo inteiro essa informação, pena que a gente não leva isso em consideração quando a gente faz uma campanha de vacinação aos sábados, justo quando na sexta-feira a gente tinha, né, uma pizzaria, um encontro com os familiares, para os jovens as baladas. Nós somos privados de sono normalmente no final de semana. E esse estudo mostra que seja antes da vacinação ou depois, o sono é fundamental para a formação dos anticorpos. Mas não é só esse estudo, não. Olha esse aqui, também relativamente recente, eles distribuíram as pessoas em 2 grupos e fizeram um desafio imunológico. E eles viram que pessoas que dormem 5 horas tinham 45% deles mais suscetível a ter algumas condições clínicas, por exemplo, uma gripe, um resfriado, comparado aos 18% dos indivíduos que dormiam 7 horas. Vale aqui dizer que não necessariamente as pessoas têm que dormir 7 horas. Nós temos pequenos e grandes dormidores. Maior parte da população se contenta entre 7 e 8, mas nós temos indivíduos que têm um sono de qualidade com 6 horas, e isso é programação genética, enquanto nós temos os grandes dormidores que precisam mais de 9 horas, mas a média é entre 7 e 8 horas. E nessa fase que nós estamos, essa vacina que vai nos tirar dessa pandemia, a Unifesp, um motivo de honra para nós, faz parte dessa pesquisa
global que envolve, né, outros centros do mundo. E o que nós precisamos? Achar uma vacina que realmente seja eficaz contra esse vírus. E nessa linha tem esse trabalho mostrando uma redução da formação de anticorpos específicos contra H1N1 5 dias após a vacinação de indivíduos privados de sono. Vamos lembrar que nós estamos em teste. Por favor, eu faço aqui um alerta a quem vai ser voluntário da nossa instituição para tomar a vacina teste, que durma bem antes e depois. Eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de dar. Os 2.000 voluntários que nós somos eternamente gratos, de 18 a 55 anos, aqui da nossa instituição, que vão tomar essa vacina, por favor, durmam. Isso vai fazer uma defesa maior contra esse vírus que está solto por aí, a pior semana que nós tivemos até agora, recorde. É importante entender que o sono, mais do que nunca, é importante para a nossa integridade do sistema imunológico. Assim, a mensagem final que eu desejo para todos é que a gente tenha um sono muito bom. E como fazer isso? Com algumas medidas relativamente simples. Evite luz artificial. E aqui eu coloquei em outra cor para destacar mais na fase da pandemia, mas é importante a luz natural numa incidência direta ou indireta, por exemplo, uma janela, no horário da manhã, nessa fase de pandemia que nós estamos em confinamento e distanciamento social. Evite comer demais antes de dormir, pelo menos 2, 3 horas antes, evita refluxo. Tentar não pensar em problemas, eu sei que nós estamos numa fase de incerteza e tem um pouco de restrição ao acesso ao noticiário se isso prejudica o sono pelo aumento de cortisol. Evite café, bebidas estimulantes, o álcool em excesso, evite o celular, dispositivos eletrônicos ao lado da cama, evite dormir muito tarde ou irregularidade nessa fase que nós estamos. Tente da melhor forma fazer exercícios físicos, mesmo que seja dentro de um apartamento pequeno. Mantenha o ambiente favorável, respeite se você é matutino, tenta dormir mais cedo, se você é vespertino, você tem mais facilidade com a madrugada, mas tenta não fazer isso de forma avançada demais. Mas medida de higiene de sono mais importante para todos nós é estabelecer horários regulares. Isso vale especialmente agora que nós não temos tantas vistas externas interferindo na nossa rotina. E se todo mundo puder valorizar o seu sono, eu tenho certeza que a integridade do sistema imunológico, que é tão importante para nós nessa fase, vai ser melhor. Obrigada pela atenção de todos. Muitíssimo obrigada, Mônica. Excelente, como sempre. Estou muito feliz. Nós tivemos em torno de 1.000 participantes só no site oficial aqui do Congresso, sem contar no YouTube. Tá? Então, muitos elogios. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as questões. Eu já coloquei aqui no chat o e-mail de vocês, então vocês estarão à disposição para responder as perguntas que a gente não consegue discutir agora, porque nosso tempo é muito curto. Então, como ele é muito curto, eu acho que a gente pode fazer um apanhado geral, uma mensagem final, um take-home message, e eu acho que nada mais justo do que aproveitar este momento, né, da pandemia para que a gente possa fazer essa mensagem relacionando essas questões da qualidade de vida, que envolve não apenas uma boa alimentação, como uma maneira correta da gente manejar o estresse, incluindo a qualidade do nosso sono, para que a gente entre num equilíbrio da resposta inflamatória. Então, de uma maneira geral, Angélica, começando por você, o que você tem a falar a respeito de disbiose e Covid? Inclusive, uma das perguntas foi, será que já tem algo relacionado, por exemplo, a transplante fecal? Então, essa é a pergunta para você. Tá bem rapidinho. Não tem nada de transplante fecal ainda fazendo, mas existem fortes evidências de que essa desbiose pode estar associada ao quadro de gravidade de Covid, né? Então, os indivíduos que estão assintomáticos ou os indivíduos que não são sintomáticos, existe uma forte relação, associação de que pode ser associado com essas alterações da microbiota, principalmente porque um dos principais receptores de entrada para Covid é o HR,
que ele está altamente expresso também nas células epiteliais do intestino. E o que a gente vê também é que o HR, os animais knockouts, né, para o HR, ele tem uma alteração da microbiota muito forte. Isso sugere para nós, né, que essas alterações da microbiota poderiam estar influenciando diretamente na entrada do vírus, e também pelo fato de que a gente consegue, já tem trabalhos mostrando que você consegue detectar partículas virais do SARS-CoV-2 nas fezes de indivíduos e não, mesmo quando não é diagnosticado no pulmão. Então, mostrando que o vírus tem a capacidade de permanecer ali no intestino por grande tempo. E, assim, a hipótese que vale, que eu acho que acredito, é exatamente de que essa modulação da microbiota pela dieta pode sim servir como uma forma de prevenção, né, de ajudar o indivíduo a não se prevenir da infecção, mas da resposta inflamatória pulmonar proveniente da infecção por Covid. Excelente. Então, mais questões para a Angélica por e-mail. Muito obrigada. E você, Moisés, o que você acha, por exemplo, a respeito desses coquetéis todos, dessas drogas todas que estão sendo testadas para os pacientes com o Covid? Você acha que isso pode afetar, de alguma maneira, os distúrbios neuropsiquiátricos? Boa pergunta, Karina. Assim, não temos nenhuma evidência ainda concreta a respeito disso, né? Qualquer medicamento que acaba influenciando com a resposta inflamatória sistêmica, né, de uma certa forma pode contribuir piorando um paciente que tem algum transtorno neuropsiquiátrico. Então, de novo, qualquer medicamento deve ser visto com muita atenção, né? Especialmente esses medicamentos que onde nós não temos uma comprovação da eficácia para a COVID, como, por exemplo, antihelmínticos, né, e também a cloroquina, hidroxicloroquina. Então, esses medicamentos que podem ter alguma ação, né, nessa questão inflamatória certamente devem piorar ou repercutir numa alteração neuropsiquiátrica. Excelente. Tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso. Mônica, e você? Vamos, sim, tá bastante claro que o teu recado, por favor, não só os voluntários, como todos nós que receberemos em breve a vacina, precisamos associá-la a bons hábitos e também à qualidade do sono, né? Mas a pergunta é a seguinte: os efeitos inflamatórios, a inflamação causada pela própria infecção e até os efeitos dos tratamentos, isso poderia ter uma relação com a qualidade do sono? Tirando toda a parte psicológica, o medo, o estresse, você acha que a infecção em si pode alterar a qualidade do sono? Ótima pergunta, Karina. Nós temos muito pouco ainda em termos de evidência científica. Se a gente colocar COVID, sono, hoje aparece por volta de 280 trabalhos, mas isso é uma somatória total, pois é. Mas a gente não tem ainda, de forma robusta, relatos de pacientes com COVID e qual é a alteração objetiva no sono. Você falou bem, se a gente excluir a parte psicológica, ansiedade, medo de morrer, a gente tem que ficar com alteração da arquitetura que a gente conhece. Isso não se sabe ainda. Parece que há uma modificação com redução do tempo de sono REM e de sono de ondas lentas, mas ainda a gente não pode dizer que dá para seguir nessa linha. Eu acredito que deva ter, não só porque numa situação de privação de sono que esses pacientes estão, nós temos um quadro pró-inflamatório que acentua e potencializa a ação do vírus, como o vírus por si só eu acho que tem efeito sim. Mas eu acho que nós vamos precisar de mais tempo para ter certeza dessa resposta e precisamos de imunologistas como você para responder essa questão. Então, vem para o lado do sono. Estaremos juntas, com certeza. Gente, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que assistiram, obrigada aos organizadores, obrigada a Ana, que nos ajudou aqui. Terminamos exatamente em tempo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.